sempre está fazendo nosso Evangelho no Lar Jovem, onde a gente seleciona jovens de outras casas espíritas para a gente trocar ideias, trocar opiniões. E hoje a gente está com a juventude de Itaporanga, o GEITA, e com os jovens aqui Gustavo, Danilo, Samuel, Anabelle, que a gente já conhece, e Vandailton, que é o coordenador da juventude. E hoje com o tema O Jovem e a Vida Futura. Se vocês quiserem já dando uma lida aí, já se familiarizando com o tema, nós vamos fazer um debate hoje baseado na mensagem de André Luiz, na introdução do livro Nosso Lar. Ele fala bem sobre esse tema, então se vocês quiserem já dando uma lida, abrindo aí. Mas vamos iniciar com a nossa prece e vamos pedir a Vandailton para fazer a nossa prece de hoje. Então, amigos, vamos nos concentrar nesse momento, elevar nossos pensamentos ao mais sublime que podemos fazer nesse momento e pedir aos espíritos amigos que assistem o trabalho do Evangelho no Lar e que assistem todos nós aqui neste momento. Te pedimos, mestre amigo, que as palavras dessa temática que hoje será ventilada por aqui, que ela possa levar conforto, que ela possa levar luz às casas de todos os que a acompanham neste momento e que possamos também internalizá-las, para que possamos desvendar um pouco da vida espiritual, para que assim, mestre amado, conseguimos internalizar a responsabilidade que temos perante nós mesmos. Com a tua ajuda, mestre amado, espíritos amigos, iniciamos mais um Evangelho no Lar na noite de hoje. Que assim seja. Lembrando que você que está aí no bate-papo da sala principal pode mandar suas perguntas, sua opinião, pode interagir conosco. Nós temos um pessoal aí já ligados. Então, sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem mandar uma pergunta, uma opinião, uma sugestão, mandem que a gente vai encaixando aqui durante o Evangelho. E para a gente já iniciar o nosso debate, e aí já deixo aqui para vocês, André Luiz ele já começa o texto muito bem, né? Já com uma frase bem impactante. E aí eu vou dar uma lida aqui, vocês vão prestando atenção aí. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Alguém se habilita já dar uma palavrinha sobre essa frase, que ele já inicia muito bem, né? Já bem direto. André Luiz, como a gente estava falando aqui antes, né, Danilo? André Luiz, ele sempre muito simples, muito claro, muito objetivo. O que é que vocês acham quando ele traz já essa frase assim de início? Bem, falar de André Luiz é complicado, porque André Luiz ele é muito claro no que ele quer explicar. Então, para a gente sente um pouco de dificuldade de falar sobre essas coisas, devido ao próprio texto ele já ser muito claro no seu propósito, né? Mas nessa frase nós temos aqui uma questão interessante, porque ele fala sobre uma vida incessante, né? Sobre uma vida sem limites. E nós estamos acostumados a aprender a ter a vida limitada. Nós acreditamos que nós teremos um começo e teremos um fim. Isso é um paradigma. Isso é um paradigma já existente e a gente, quando vai tentar quebrar o paradigma com essas ideias de André Luiz, acreditando no infinito, né? No fim, sem o fim das coisas, a gente tem um choque, um impacto. Então esse início ele já é bem elucidativo. Eu quero falar sobre esse assunto. Então, a vida não cessa, a vida é uma fonte eterna. Então eu acho que André Luiz ele tenta iniciar o texto com um resumo básico de tudo o que ele quer falar no texto. É interessante também quando ele traz aqui, a morte é o jogo escuro das ilusões, né? Então, a morte é uma ilusão, porque a gente sempre acha assim, morreu, acabou. Morreu, pronto, eu vou... Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou trabalhar? Se quando eu morrer eu não vou precisar nada disso. Né? É tão simples assim? O que é que vocês acham? A gente realmente deve... vou estudar, pra que eu vou estudar? Quando eu morrer, vou usar isso pra quê? Mesmo que tenha outra vida, eu vou usar isso pra quê na outra vida? É assim? Digo eu que, assim, para quem tem certeza que a morte é apenas uma passagem, uma viagem, o conforto cicatrizará as feridas. A esperança ajudará a superar as dificuldades. A seguir,
enfrente com a coragem e que a vida não para. E assim, vivemos cada dia o amor, escrevendo folha a folha do livro da vida, para quando retornar ao mundo espiritual, não retornar de saco vazio sem obras. Exatamente, falou bem. E aí, Anabelle, o que você acha? Não, vale. Muitas vezes, só antes de Anabelle falar, Vai pensar nessa. muitas vezes a gente é levado a pensar o que diz algumas outras doutrinas religiosas, né? Que a vida, a morte cessa e o espírito vive uma eterna erraticidade, né? Mas nós sabemos que a doutrina espírita nos traz esse presente, que a vida, na verdade, ele é um ciclo infinito, porque somos espíritos, somos infinitos. É um ciclo de encarnações e mortes, né? A gente cessa um ato, como André Luiz diz, cessa um ato, essa existência corpórea, e passamos a outra etapa da vida. E essa outra etapa da vida também acaba com nossa reencarnação, e esse ciclo é infinito. Então, por isso que como André Luiz fala nessa introdução que você leu aí, Isabelle, que a nossa vida, ela não é resumida apenas ao que a gente vive na nossa encarnação, o que a gente vive dentro do corpo físico. Interessante isso que Wanderson fala, porque falar sobre morte, de fato, é muito complicado, devido à morte já ser uma questão cultural, né? Hoje em dia a morte é entendida como fim ou um mistério, e André Luiz, alguns autores espíritas, eles falam que o nosso lar um dia será considerado um evangelho. Um dia será considerado um evangelho porque ele vem trazer uma boa nova. Ele vem trazer uma descrição da vida espiritual. E esse início, né, que fala que a morte é o jogo escuro das ilusões, ele quebra toda a estrutura cultural que está sobre a morte. Tudo que nós temos sobre a morte está sendo completamente destruído, né, através da fala de André Luiz. Esse jogo escuro que a gente acaba criando, o medo, né, de tanta gente ter medo da morte, a gente deixa de viver. Então André Luiz vem e gera essa base que vai acabar destruindo essa cultura, né, destrutiva da morte. E é bom a gente ter sempre isso em mente, né? A morte não é um fim. A morte, só porque morreu não significa que isso acabou. Que acabou. E que a gente vai aproveitar tudo que a gente faz. O que é que você acha, Anabelle? Devido aos debates, o que é que você acha dessa frase também? Falei um pouquinho sua opinião. Como Isabelle falou, né? A morte não é o fim. Eu acho que a morte não seja realmente o fim. A morte é a continuação de uma existência que é eterna. E que a gente... Eu já até parei pra pensar, né? Por que eu tô fazendo isso aqui tudo se quando eu morrer eu não vou aproveitar de nada que eu fiz? E aí é que a gente erra, porque tudo que a gente tá fazendo aqui, quando a gente chegar lá, a gente vai continuar com todos os trabalhos, com todo o auxílio. E quem assistiu o filme Nosso Lar entende do que a gente tá falando, né? André Luiz, assim que chegou lá, procurou trabalho, ajudando os outros espíritos que eram recém-chegados nas colônias. E o trabalho também é constante. A gente nunca pode parar de trabalhar, porque quando a gente para de trabalhar, a gente para de servir a Deus. E esse é o nosso objetivo para estar aqui na Terra, né? Estamos aqui para evoluir e para ajudar nosso próximo, ajudar nosso irmão e também nos ajudar. Porque eu só vou conseguir evoluir a partir do momento que eu tô lá ajudando meu irmão, que eu amo ele do fundo do meu coração e faço tudo por ele. E a gente tem que aprender a viver isso, e a gente também se preocupa muito com amanhã, né? Quando eu morrer, quando isso acontecer. Mas se a gente for parar para se perguntar o que eu vou fazer a seguir, o que eu vou fazer amanhã, a gente não sabe. Então a gente tem que aproveitar cada minuto da nossa vida, trabalhando para o bem, trabalhando para Deus e sendo honesto com tudo, com todos, o nosso trabalho. É isso. E é interessante que depois que a gente reflete sobre esse tema, é que a gente percebe quanto a doutrina espírita nos oferece, né? Porque antes da gente conhecer a doutrina espírita, o que ela nos oferece sobre o tema de morte, de vida futura, a gente percebe que quando a gente não conhece esses conhecimentos, a gente também é preso nessa questão de muitas alternativas de morte. A gente fica pensando, a gente não consegue imaginar como realmente uma fantasia fixa, né, concreta de morte. Então a doutrina espírita, é interessante a gente ter essa noção de que ela nos oferece muito nessa questão.
A gente entende que devemos pensar, entender melhor o verdadeiro sentido da morte da matéria, reconsiderando as nossas vivências e procurando nos tornar melhores nesse mundo. Né? O objetivo que a gente tá aqui para isso, né? Para evoluir, para ser melhor a cada dia. E aí quando a gente fala jovem, a vida futura, o que é que vocês pensam para a vida futura? Se você chegasse assim, o que é que você quer para a sua vida futura? O que é que vocês querem para a vida futura de vocês? Aí vem uma questão interessante. Porque a vida futura, o entendimento sobre vida futura é a continuidade, certo? Algo que não vai terminar, que não vai cessar. Então esse pensamento nos dá esperanças e também nos dá algumas preocupações, certo? Porque nós estamos construindo então para o futuro. Né, para algumas pessoas, principalmente aquelas que são portadoras de doenças terminais, né, como câncer, talvez o pensamento na mente delas seja algo completamente limitado. Eu não vou conseguir viver a minha existência, então não tem para que eu estar me esforçando, buscando. Mas a concepção da existência, da vida futura, ela dá para a gente um conjunto de responsabilidades e preocupações sobre como eu vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui. Entender a morte como uma passagem, ela nos traz uma consolação, né? Porque a gente realmente vai ter força para continuar seguindo, independente da situação, independente das limitações, né? Nós vamos acreditar que como a vida não cessa, né? Como a vida não cessa, então a gente vai continuar na mesma perspectiva de crescimento. Então a vida futura ela é consoladora. O entendimento sobre vida futura, como o Samuel falou, né? Toda essa bagagem que a doutrina espírita nos dá, ela vem acompanhada de uma consolação tremenda, porque se nós passamos por dificuldades grandes, né, por limitações físicas, nós acreditamos que tudo isso é temporário e que essa vida é apenas uma aprendizagem, uma etapa de aprendizagem. Geralmente, os adultos eles nos dizem à juventude que nós somos o futuro da nação, né? Tem até uma música falando sobre isso, que nós somos o futuro da nossa cidade, do nosso país. Então, eu convivendo assim com meus colegas no colégio, e eles me dizem muito assim, a gente conversa, eles dizem, eu tô doido pra sair da escola, mas não aguento mais, quero fazer minha família, arrumar um emprego que ganhe muito dinheiro, né? Uma mansão, e aí terminar minha vida. Então aí eu vou falar de novo de noção espírita, né? De perspectiva espírita, porque o espírito, o jovem espírita, ele já tem uma perspectiva diferente de vida. A gente sabe que a vida, comparada à verdadeira vida que é lá, é cerca de 1 minuto, 1 segundo, né? O que é a vida terrena? Nossa perspectiva é de que eu vou evoluir o máximo aqui. Eu vou aprender o máximo. Então, quando eu comecei a ser espírita realmente, eu pensava, rapaz, eu sei que eu planejei minha vida terrena lá no plano espiritual. Mas como é que eu vou estar sabendo, né? Como é que eu vou saber se eu estou seguindo aquele plano? Se eu não vou estar desviando. Uma eterna dúvida. E o evangelho hoje ele está online mesmo, né? Porque o que Samuel falou é o que eu comecei a falar, né? A gente vê muitas pessoas falando, né? Escuta muitas pessoas falando. Do que adianta ter carro, ter mansões, ter todos esses bens materiais, né? Esses celulares modernos de hoje em dia, né? E a pessoa mesmo diz, não, eu não me preocupo muito com isso não, porque eu sei que eu não vou levar. Nada daqui eu levo, né? Mas é engraçado que muitas vezes a gente escuta uma pessoa falando isso e não vê ela buscando o que realmente ela vai usar na vida futura, que é o conhecimento, que é a prática do perdão, por exemplo, que é cultivar o amor dentro de si, esquecer o rancor, tirando essas arestas da nossa ignorância espiritual, né? Então isso que Samuel falou é bem interessante. A gente planeja construir família, planeja comprar carro, arrumar um emprego bom, né? E tudo isso, mas talvez a gente não se lembre de cultivar os verdadeiros valores da vida futura, como por exemplo, vou fazer um trabalho voluntário, ou então vou fazer um curso de medicina, porque é conhecimento, vai ficar para sempre impresso no seu espírito, né? Na sua consciência espiritual. Então, a vida futura é justamente isso, é você se preocupar principalmente com o pós-morte, porque é realmente a vida verdadeira, a vida que a gente tem após a morte. Hoje a gente vivencia uma experiência, mas a vida verdadeira é aquela que vem pós-túmulo. Mas aí pode ter uma questão interessante também, né? Se preocupar com o pós-morte. Como eu vou me preocupar com minha morte? Falar em morte já é bem complicado. A gente fala em morte, a pessoa já
Já bate na madeira, né? Bate na madeira, oxe, que negócio é esse? Eu quero falar de vida e tal. Só que, como a gente vai falar de morte para ter uma boa consciência de como eu vou preparar o meu pós-morte? E aí, eu estou planejando agora como eu vou morrer. Como vai ser lá do outro lado? Como é que eu vou ser recebido? Então, esse questionamento ele é respondido muito simples, vivendo o agora. Eu vou preparar o meu pós-morte vivendo o agora. A sua vida de agora dirá a vida do futuro. Assim como é aqui, se nós não estudarmos, não nos esforçarmos, nós não teremos tudo isso que Samuel falou, toda essa base financeira, essa base social. Se nós não nos prepararmos espiritualmente, moralmente, aprendendo com as oportunidades e desafios que a vida nos impõe, lá no futuro nós também não encontraremos uma base segura para a nossa manutenção. Então, nós vamos pensar em quê? Como pensar no pós-morte? Pensando na vida. Já dizia uma frase célebre, né? Se quer morrer bem, viva bem. Uma vez a gente debatendo isso em um evangelho até, só para concluir, eu acho que conclui bem esse assunto. A gente debatendo até com o meu irmão Vicente, e a gente falando sobre essa questão de apego material. E ficou essa questão, não, mas até onde eu me apego, até onde eu não preciso me apegar. E ele disse o seguinte, para você entender, para você saber se você está apegado às suas coisas materiais, se você está dependente das suas coisas materiais, é simples você entender. Imagine você perdendo essas coisas. Se você perder, se isso lhe causar sofrimento, é porque está errado. É porque está errado. Então era disso que eu queria falar, entendeu? Que a vida material, ela é importante, ela é essencial, mas ela não deve ser prioridade. Meu pai, ele sempre, antes de começar algumas palestras, ele sempre faz uma pergunta. E eu vou fazer pra vocês respondem. Qual é a vida mais importante? A vida material ou espiritual? Ele já me perguntou isso. Então você tem mais experiência para responder. A vida espiritual. E qual é que a gente dá... Aí a pergunta 2. Qual é que a gente dá mais importância? É material. Eu vou confessar que na primeira vez que ele falou isso, eu fui aquela de 60 e você fala, rapaz, né, quer ver? Você dá aquele despertar da consciência, né? Você... Meu Deus, e agora, o que é que a gente tá fazendo, né? Vocês falando aí de vida futura, a gente pode dizer que a nossa vida futura é agora? É hoje? Já? É daqui a 2 minutos? Uma vez eu ouvi Divaldo dizer assim, vocês ficam muito preocupados com o futuro, como se o futuro fosse daqui a 100 anos. Mas ele disse o seguinte, o futuro é a próxima madrugada. É o próximo minuto, próximo segundo. Nós estamos vivendo um presente tão rápido que já daqui a pouco ele é passado. Então, nós temos que nos preocupar com a vida presente, com a vida material, sim, porque ela é que está nos dando condições. Só que, é claro, ela não é essencial. Nós não devemos colocar a nossa existência material como a única que a gente deve dar importância. Mas a gente deve viver o hoje, é claro, vivendo o hoje, a vida material a que nós estamos inseridos, mas com um pensamento futuro. Projetando o futuro. Projetando o futuro. Eu só vou pensar no mundo espiritual agora, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Nós temos que nos preocupar em viver a nossa vida material, mas com o pensamento do futuro. Né? Com o pensamento de resposta. O que é que o futuro vai me responder com o que eu estou vivendo agora? Né? Será que eu não estou vivendo de excessos? Esse pensamento ele vai nos conduzir a uma preocupação maior com a vida futura, mas sem deixar a vida presente, que é a que você precisa. Esse pensamento ele vai guiar, na verdade, nossos passos de hoje. Nossos passos de hoje. Aproveitando aqui, nós temos uma participação de Maria Oliveira, e que ela encaixa bem no que você estava falando aí, Danilo. Ela diz aqui que não concordo que devemos nos preocupar com a vida pós-morte, embora sendo uma realidade. Basta observarmos o que estamos fazendo aqui e saberemos onde iremos parar. Essa ideia. Temos que nos preocupar com o hoje, sendo bons, honestos e tendo dignidade. Foi isso? Mas aí o que ela fala, muito boa a participação dela. Mas quando você começa a projetar hoje uma vida digna, você na verdade está se preocupando também com o seu futuro. Sim. São as impressões que ficam no espírito, né? É sempre um efeito em cadeia. Você se preocupa com agora, mas mais tarde isso vai voltar. É uma consequência. Conquista, na verdade. É uma conquista. É você sabendo que o que você fizer agora vai ter um reflexo no seu futuro. Né? Então, a partir do momento que você pensa isso, já está claro assim, você acaba se preocupando com o seu futuro também de uma maneira indireta, né? Tem mais alguma participação aqui? Tem mais uma participação de Ivone.
para mim, mesmo sabendo das realidades espirituais, é difícil o desapego das coisas materiais. Isso é uma Isso realidade. aí é uma realidade. É a resposta da pergunta 2 de Neto. É uma realidade. De fato, ela falou uma coisa bem realista, né? Vamos voltar para nossa realidadezinha de mundo. Vamos. Né? Nós realmente nos preocupamos com as coisas espirituais por elas serem extremamente necessárias para a gente. Não há como a gente também deixar de dizer, não, eu não quero ter um carro, não quero... Por que não? Porque eu vou acreditar na minha vida futura, eu não vou construir nada, porque daqui a pouco eu posso ir, né? Então, não é esse pensamento que a gente tem que ter também, né? Nós temos que viver as coisas sem se apegar. É muito difícil. Por quê? Porque nós estamos inseridos num contexto denso, a matéria é densa e o nosso espírito ele ainda não é tão forte o suficiente, né? Pelo menos de alguns eu me coloco nessa posição, não é tão forte o suficiente para resistir ao que a matéria nos impõe. Então a gente acaba muitas vezes caindo naquela tentaçãozinha de se apegar a alguma coisa, a um carro, um celular, um smartphone, né? O último lançamento, aí a gente fica todo apegado às coisas e realmente a gente sente esse apego. Mas esse apego é prejudicial, a gente tem que sempre lembrar disso. Eu estou apegado, mas eu estou me prejudicando. Eu estou me prejudicando porque eu sou uma pessoa consciente da vida futura, mas eu estou caindo no erro. E esse é o pior dos erros. É aquele erro que você erra consciente, sabendo que vai ter prejuízo no final. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado, né? A gente tem consciência, a gente é que vai pagar em dobro, né? Em dobro. E aí, André Luiz, ele segue no texto e ele fala um outro trechinho assim que eu achei muito, muito interessante. Oi? Vou dar uma lidinha aqui também. Ele fala aqui, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes ainda vamos necessitar? Então, aí, quando você lê um negócio desse aqui, você, né, dá aquela refletida. Eu acho que foi pra mim, a gente fala, né? Eu acho que foi pra mim isso aí. Também, de repente. Porque ele fala aqui, né, um serviço, uma experiência. Então, pra gente ver como é tudo detalhe, né? Um detalhe. Um erro que você teve ali, errou, mas foi um aprendizado. Né? Uma coisa boa que você fez, acertou, parabéns, mas continue. Sabe? Então, assim, a gente tem que estar com esse pensamento sempre, né? Que a gente vai estar sempre aprendendo, que nossa vida futura é agora, que a gente tem que estar sempre, sempre com isso na cabeça. Que a gente vai viver o hoje e tudo que a gente fizer hoje vai se refletir no nosso amanhã, vai se refletir no nosso futuro. Por isso que a gente vê hoje pessoas, meu irmão mesmo, eu vou dar um exemplo aqui da família, meu irmão ele tem uma facilidade imensa para música, assim, uma coisa absurda, às vezes eu fico admirada. E ele tem o quê? 2 anos só de instrumento, de flauta. Ele toca flauta transversal. E ele tem 11 anos de idade. Então não é só dessa vida. Não tem condições tem uma bagagem, do tempo que ele tem pra ele saber tudo isso que ele sabe hoje de música, não tem. A única explicação é realmente voltando, né? Ele realmente deve ter tido uma bagagem muito grande de vidas passadas. Uhum. E um texto uma vez que eu li, e que eu lembrei agora, e que também me fez refletir muito na hora que eu li, foi que ele falava assim: pare para pensar na sua vida hoje. Será que você já amou o suficiente? Será que você perdoou o suficiente? Será que você errou o suficiente? Será que você já teve alegria suficiente? Será que você se arrependeu o suficiente? E ele começa a falar vários casos, e aí você para realmente para pensar e faz: meu Deus, será que eu tô vivendo assim realmente como eu deveria? Será que se eu morresse... E ele termina bem: se você morresse hoje, como você morreria? Você acha que você teria feito um bom trabalho na Terra? Pensar em suficiente eu acho até errado. Porque se nós estamos aqui, quer dizer que nada é suficiente. Né? Se nós estamos aqui é porque não foi suficiente ainda. A quantidade de existências vai lá se saber quantas já foram. Né? Então não foi suficiente, então eu preciso continuar tentando. Né? Todo esse pensamento de André Luiz, que para mim essa parte do texto, ela praticamente sintetiza nosso lar. Né? E é isso que acontece com o ser humano. O ser humano vive esse contexto e nós não nos percebemos. Nós simplesmente ignoramos isso, sabendo que nós estamos fadados a isso. A vida ela é um ato. É apenas, vamos dizer assim, uma peça teatral que se encerra para iniciar novamente e novamente, até que a gente realmente aprenda a decorar as falas. Esse ponto inicial que eu quero falar, a questão de decorar falas, é que nós precisamos de fato aprender a vencer os limites que nós temos ainda, como espíritos ainda no processo evolutivo. Então nós temos que vencer estes limites para que a gente consiga realmente encontrar um lugarzinho bom
na nossa vida futura que nos espera. Imagine só, eu tiro isso como exemplo, né? Nós passamos, todos nós, por provações diárias, né? Nós estamos nesse contexto de provas e expiações e, vez por outra, aparece um probleminha que realmente deixa a gente fraco, né? A gente fica cabisbaixo e tal, mas aí, às vezes, aconteceu um problema muito grande, né? Você, de repente, você está lá cabisbaixo, deprimido, e de repente você lembra, eu escutei na palestra lá, ó, há uma semana atrás, realmente faz sentido agora eu estou compreendendo tudo, né? E você já começa a se renovar. Onde é que está o aspecto consolador do Espiritismo? No conhecimento. Porque é o conhecimento que não pode ser vencido, que não pode ser tomado. O aspecto de consolação do Espiritismo, ele está nesse estudar, aprender sempre, né? Se renovar sempre, porque na vida os embates são grandes, a gente já está preparado mesmo para receber os embates. E o estudo ele vai nos dar essa fortaleza, para que a gente saiba driblar as situações difíceis, né? E passar por elas com um aprendizado. Eu só me lembro de Santo Agostinho nessas horas, porque quando é meu aniversário, antes de dormir eu faço. O que foi que eu fiz nesse ano? Aí é automático, depois, rapaz, isso é para ser todo dia, não é uma vez por ano, é para ser todo dia. Uma vez por ano é difícil, né? Como a Anabelle falou, né? Se foi dado para mim, agora a minha responsabilidade é maior. Manter isso é bem importante, porque a partir do momento que a gente leu aquilo, que a gente sabe, a gente tem uma responsabilidade. Exatamente. Então, se eu sei que eu tenho que refletir todo dia, que eu não sei se é a Joana, não me lembro agora, mas alguém diz, todo dia antes de dormir, faça o seguinte exercício. Pare 10 minutos e pense no que você fez naquele dia todinho. Aí eu li aquilo, eu vou tentar fazer. Mas é aquela, né? Você começa, aí começa. Então, a partir do momento que a gente sabe que aquilo ali vai ser importante pra gente, que a gente tem que fazer, e a gente não faz, é aquilo. Foi dado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente com toda certeza vai ser cobrado, né? Olha, você sabia que tinha que fazer, você sabia, você leu, você estudou, e por que não fez? Para mim, o estudo, o conhecimento em si, ele é uma das formas para que a gente aproveite essa vida terrena o mais, a mais proveitosa possível, né? Em termos de evolução, em termos de... Porque o conhecimento andando lado a lado com a moral, né? O conhecimento nós estudamos para que a gente ponha em prática e a gente agregue moral, a gente se torne um ser humano melhor, realmente. E eu acho que essas coisas andando lado a lado a gente vai fazer uma encarnação proveitosa para a nossa vida futura. E interessante, Samuel, você falar também sobre a questão de unir a emoção ao conhecimento, é porque se nós só temos a emoção, nós vamos ser pessoas descontroladas, nós vamos viver influenciados por paixões. Isso de fato leva o homem a um caminho errado, a um caminho cheio de obstáculos, com mais obstáculos ainda e mais sacrifícios. Mas se nós temos o conhecimento para que ele consiga agregar na emoção certa disciplina, a gente vai e consegue de fato entender o nosso caminho. Eu sou espírita, sei que existe uma vida futura, então eu preciso me preocupar com o agora. Se eu não fosse espírita e acreditasse que a morte era o fim, eu iria viver de quê? De falsos prazeres, né? Que a vida nos oferece. Não ia ter um sentido, né? Não ia ter sentido algum. É claro que eu falo do espiritismo, mas cada religião tem a sua ideia inicial que faz com que nós orientemos as nossas vidas. Então a ideia do conhecimento atrelada à emoção gerando a disciplina para nós. Entendeu? Por isso a importância do conhecimento. Danilo, é muito bom isso que você falou. O estudo que foi levantado por Isabelle, a disciplina que você levantou. E para fechar esse ciclo, eu acredito que seria a prática. Pelo menos a tentativa da prática. Porque ontem mesmo no nosso evangelho a gente leu a parábola das bodas, né? E quantos de nós, eu me coloco nessa fila, que a gente ainda não usa a veste adequada para ir para a festa de casamento, né? A gente sabe, a gente tem noção, mas a gente não pratica. Às vezes a gente faz vista grossa. E aí tem uma amiga minha, inclusive a dona dessa casa, que ela diz o seguinte, e quando ela disse isso eu me senti meio como se tivesse batido na minha cara, sabe? Ela diz, não, mas é muito fácil dizer, eu sou um espírito imperfeito, eu tenho, é uma desculpa muito... É uma desculpa, É uma desculpa muito assim, que usual, né? Na próxima reencarnação eu vou me corrigir isso. Melhor. Então, do que adianta esse presente maravilhoso que Deus nos dá, essa misericórdia tão grandiosa que a gente às vezes não usa.
que a gente às vezes não faz um bom uso da nossa vida e deixa tudo para depois. E eu ia falar disso, inclusive, eu já ia levantar esse debate. Porque a gente tem muito essa mania, né? Não foi pra você não, que eu só virei. A gente tem sempre... caramba, alguém faz alguma coisa com a gente e diz, caramba, eu deveria perdoar. Não, mas nada não, na próxima eu perdoo. Depois eu perdoo. Ah, não, depois eu peço desculpa. Ah, não, mas depois... É tudo isso, né? Ah, depois. Sempre depois. E aí depois é muito tarde, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Fez ali, errou, pede desculpa, porque magoou uma pessoa, vai lá, conversa, né? Porque a gente sabe que, de repente, amanhã essa pessoa não tá mais ali. E aí? Como é que vai ser, né? Aí vai aquela música, se eu não me engano, é de Titãs, né? Que diz, eu devia ter perdoado mais, ter Devia amado ter mais, amado ter visto o sol mais. se pôr, enfim. Se você ler aquele texto que você falou, perguntando o que a gente fez da vida, e depois ouvir essa música, Aí dá. eu acho Se que- completa. A tapa na cara do Dá, povo. grande. Nós temos aqui mais interações, infelizmente nosso tempo está se esgotando, mas nós temos aqui mais uma participação. Maria Oliveira, ela disse que a verdade é libertador, o conhecimento é libertador, com certeza. Muito bom. Também disse que, ela falou aqui, na minha opinião, o material é muito importante para nós, isso é um fato. Precisamos dele, agora não devemos permitir que sejamos escravos do material. Se fizermos bom uso e soubermos usá-los, acho que está tudo certo. Nós também achamos, está tudo certo. Tem uma pergunta que meu pai sempre me faz, né? O dinheiro é bom ou é ruim? Aí eu fiquei pensando, o dinheiro é bom ou é ruim? Não sei. Aí ele me disse, depende muito do que você faz com ele. Então, com o dinheiro, eu posso tanto ajudar uma pessoa que está precisando de auxílio, como também posso usar para me envolver Gastos no... supérfluos, né? Pode se Festas, ajudar também, né? pra se ajudar. Tudo depende do nosso uso, viu, Anabelle? Tudo, não só o dinheiro, mas qualquer tipo de poder que nós temos na mão, tudo depende do nosso uso. Da intenção. Né? Da nossa intenção. Se nós temos uma boa intenção, até uma coisa vã em nossas mãos vai ter uma utilidade interessante. Entendeu? Porque depende como eu vou empregar aquela utilidade. Né? É tanto que existe uma propaganda fantástica sobre questão de revoluções e tal, e tem uma imagem de uma criança entregando uma rosa a um soldado. Aquilo é impactante porque a criança optou pela paz. Ela teve a intenção da paz. E aquilo motiva. Né? O soldado poderia muito bem, né, utilizando da arma, cometer um ato criminoso. Mas o motivo, né, daquela atitude sensata, né, acaba por nos mostrar uma nova pessoa. Né, nos reconstruirmos. Então eu acho que, como você falou, o dinheiro é importante? Ele é importante, sim. A gente não pode escapar. Nós não podemos escapar dessa condição, mas nós não podemos se tornar prisioneiros dele, como a nossa amiga falou aí. E nosso tempo se esgotou já. Nós tivemos aqui uma participação bem legal do pessoal. Vou mandar aqui abraços para Maria Oliveira e Ivone, que estiveram aqui conosco, debatendo, falando deram vários depoimentos aqui. Aqui também nós tivemos nossa assessoria técnica hoje está bem grande. Nós tivemos aqui Paulinha, Flávia e Victor ali também com a gente, Neidinha nas câmeras, Neto na parte técnica, no apoio moral. Marcelo no nosso apoio, nosso anfitrião, Dani. E nós tivemos acesso às cidades de Fortaleza, Ribeirão Preto, Brasília, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Itaporanga, João Pessoa, várias cidades conectadas aqui com a gente. E é isso, gente. A gente agradece a vocês pela participação da noite. Vocês querem dar uma última palavra aí, deixar uma mensagem para esses jovens? O que é que eles devem se preocupar com a vida futura? Porque jovem não é só quem tem, né? 13, 15, 16. Jovem, tem pessoas que são jovens há mais tempo. E por acreditar na vida futura é que a gente não pode limitar a juventude e a idade física. Todos somos jovens. Vocês querem deixar um recadinho final para ir pro pessoal? Jovem, o que é que você vai fazer da sua vida futura? Vocês querem? Primeiro os agradecimentos, né? A gente agradece bastante a oportunidade de trabalhar no Evangelho Online com vocês. De fato, isso é uma oportunidade muito engrandecedora pra gente, porque a gente aprende, né? Talvez quem está nos escutando aí, talvez pensem, eles estão dando uma aula aí, mas pelo contrário, a gente está aqui aprendendo junto, né? A gente aprende mais do que vocês Junta nas nossas imaginam. falhas com as falhas dos outros, e aí a gente vai juntando um todo, como um quebra-cabeça. A mensagem é que nós devemos viver a vida, né? Devemos viver a vida de forma consciente, né? Consciente de que nós estamos no processo evolutivo, de que lá na frente, tudo que nos foi dado hoje nos será cobrado. Tudo que nos foi dado hoje nos será cobrado. E que
a nossa responsabilidade com nós mesmos hoje, consigo mesmo, é enorme. Então, tomamos atitude, devemos tomar cuidado nas nossas ações, né? Pensar muito bem, fazer aquela reflexão de Santo Agostinho todo dia, não só uma vez por ano, como o nosso amigo Vandaí, mas todo dia, porque lembrar o ano inteiro é meio difícil. Todo dia a gente deve tentar lembrar o que a gente fez de ruim, né? Se errou, se deu um tropeço, vai lá e corrige o passo, e assim a gente vai preparar um lugar bem legal na vida futura. Uma coisa que me ajudou bastante sobre esse tema foi ler todos os livros da série André Luiz. Me ajudou muito, porque eu acredito assim que André Luiz, principalmente ele coloca na prática muito do que tem no Livro dos Espíritos, muito do que tem no Evangelho. Então, quando a gente lê a série André Luiz, ela nos dá uma boa noção sobre o que é a vida futura, sobre como é a vida futura, que na verdade é muito parecida. Tem mais porcentagem de coisas iguais do que coisas diferentes, né? Então, o conselho que eu dou é esse: se apegue na literatura espírita, faça o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar ele sempre te lembra da mensagem do Cristo, sempre te traz de novo aquela mensagem que às vezes a gente esquece. Enfim, que se apegue mesmo, porque nós temos um grande presente nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, e ela realmente é consoladora, principalmente no que se trata do que vem após a morte. Samuel, Gustavo, Anabelle, falar alguma coisinha também? Acho que já ficou bem claro. Como no começo foi dito, o esclarecimento de André Luiz é fantástico, né? Ele já traz como se você já soubesse aquilo. Então, a questão da gente levar em conta mais a vida terrena do que a vida espiritual, a verdadeira vida, não é bem assim que a gente deve pensar. A gente deve pensar que vou viver bem minha vida para que o reflexo desse viver bem na minha vida possa se refletir na verdadeira vida. Tem uma frase que eu gosto muito de... Às vezes quando eu vejo que eu pisei na bola com alguém e que eu sei que eu tô errada, eu gosto muito de lembrar essa frase, o amanhã é uma consequência do hoje. Então o que eu fizer hoje vai repercutir na minha vida amanhã. E tem um livro que eu tô lendo nesses últimos dias, o nome dele é Família, de Rita Foelker, que fala muito sobre essa nossa convivência, né, com os amigos e como isso vai influenciar na nossa vida, até na nossa desencarnação também, como é que vai ser lá no mundo espiritual. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, vale muito a pena, muito interessante. Não, só isso, que o futuro próximo também só depende do que fazemos hoje, né, no presente. Exatamente. Com certeza. Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem dar mais uma lida, não sei, para quem ainda não acompanhou no início do Evangelho, a gente se baseou no texto da introdução de André Luiz, no livro Nosso Lar. Dá um close aqui, mãe. Que aí vocês podem dar uma lida, procurar em casa. Claro, leiam o livro inteiro, porque esse livro é fantástico, né? Mas a introdução que André Luiz traz também é muito, muito bela. Foi o suporte para todo o debate hoje. Vocês podem dar uma lida em casa aí melhor. E lembrando também que nós tivemos acesso internacional, temos acesso do pessoal da Alemanha também. Muito obrigada pela participação. Também mandar abraço pro pessoal da Federação, Anaílde, Tereza, Ismael, e grandes beijos. E nós também tivemos transmissão ao vivo pela TVC. Nós agora transmitimos tanto pela Rede Amiga Espírita como transmitimos pela TVC também. Qual é o canal? 9. Canal 9, TVC. E também, a partir da próxima semana, estaremos transmitindo pela Rádio Fraternidade. Então vocês vão ter Evangelho lá na Rede Amiga Espírita, canal 5, na TVC, canal 9 e na Rádio Fraternidade. Bom, basicamente isso. Agradecemos a vocês mais uma vez. Lembrando que próxima semana teremos Evangelho no Lar, novamente, com o tema Se Fosse um Homem de Bem, Teria Morrido. E fiquem ligados. Para a nossa finalização, o Danilo fazer a nossa prece final. Bondoso Jesus, queremos te agradecer a oportunidade única do aprendizado que tivemos esta noite.
Te pedir, Senhor, que diante das dificuldades que a vida possa nos apresentar, possamos retirar delas bons ensinamentos para a nossa existência. Que possamos, Senhor, passar pela matéria sem ser escravizado por ela, tendo sempre o pensamento no futuro, no melhoramento da alma, no crescimento do espírito. Nós te agradecemos, Senhor, a presença amiga e te pedimos que possa permanecer conosco, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Nós tivemos só uma última participação aqui, de Maria Oliveira. Ela disse: e aos jovens evangelizadores, rogo a Deus força, determinação e sabedoria para continuarem com esse trabalho. Então, muito obrigada também pelas mensagens, Maria Oliveira, pela participação. Muito obrigada pela mensagem também. São essas mensagens assim, que dá força mesmo para a gente continuar no trabalho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada ao pessoal aqui de Itaporanga por receber a gente tão carinhosamente como sempre. E ficamos até a próxima semana. Um beijo para todos vocês. Já foi. Tchau, tchau. Dê tchau aí, gente. Tchau.